Tudo bem? Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Hoje é dia 10 de junho de 2019. Estamos iniciando o programinha número 47. Inverno brasileiro. Sempre no inverno a preocupação dos aquaristas com relação ao aquário é sempre maior, né? E nós estamos o quê? Aos poucos, o programa está tendo o prazer, o privilégio, como a gente conviveu aí todos esses anos com muitos lojistas, muitos criadores, muitos fabricantes, muitas pessoas ligadas ao meio dos estudos do aquarismo, né? A gente está contando o quê? Através dos programas, a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob aquela coisa que a revista Aquarista Júnior foi participando, foi colaborando, foi fazendo, foi projetando, foi criando ações, colunas, matérias na revista, artigos, tudo para quê? Para incrementar o hobby do aquarismo com atrativos, entendeu? Então a pessoa que estava iniciando no aquarismo teria uma base de apoio para que pudesse seguir gradualmente rumo aí ao sucesso aquarístico, à diminuição das mortes dos peixes, ao entendimento do que existe dentro de um aquário, além dos peixes, das plantas, das pedrinhas, aquela coisa toda, começar a perceber tudo aquilo que envolvia o aquário, tudo aquilo que envolve o aquário internamente, vamos dizer, nos bastidores, né? Então a revista Aquarista Júnior, a história nossa, é muito ligada ao próprio progresso que o aquarismo brasileiro foi tendo aí nos últimos 30 anos e fico contente aí de hoje visitar as lojas, visitar os locais e ver realmente esse progresso em equipamentos, pelo amor de Deus, né? O que surgiu de produtos, de acessórios, tudo para incrementar o quê? A vida do aquarista, tudo para incrementar o quê? Opções de montagens que você pode ter. Então hoje em dia com essa coisa de globalização, né? Produtos que antes eram inacessíveis, hoje são bem acessíveis. Produtos que eram difícil importação, por exemplo, hoje já são. Produtos que era difícil até pensar em fabricar no Brasil, hoje já se consegue. Rações fantásticas, tanto de fora do Brasil como rações brasileiras. Os peixes estão bem, como se diz assim, assessorados do ponto de vista de produtos, acessórios, equipamentos, alimentos, aquela coisa toda. O que precisa no aquarista é ter essa continuidade da busca pelo conhecimento. Então vai tentando entender o aquário de uma maneira global, vai tentando entender aquilo que é importante para o peixe, a preocupação que você vai ter com o aquário para que ele possa ser saudável durante vamos dizer, longos meses ou longos anos, né? Entendeu? Então a proposta do programa da revista Aquarista Júnior é justamente essa. Contar a historinha do aquarismo brasileiro, contando os episódios, aquelas coisas que foram acontecendo, fatos marcantes que aconteceram na nossa vida e que acabaram, direto ou indiretamente, colaborando aí com todo esse aquarismo atual, tá legal? Nós, só para você ter uma ideia, nós estamos na história do aquarismo chegando não, já estamos no ano de 1994, década de 90, né? E eu puxei aqui, só para você ter uma ideia, 3 ações, deixa eu ver, uma, duas, 3 ações que a gente fez nesse ano de 94, no finzinho, já no segundo semestre. Eu queria mostrar a capinha da revista número 39, dá para ver ela aqui, ó. Olha que bonitinha. Peixe Palhaço, né? A revista 39 já é de outubro, né? Deixa eu ver aqui, agosto de 94. Então nós já estamos no segundo semestre de 94. O que me chamou a atenção nessa revista, folheando? Porque a ideia de contar a história é justamente essa, procurar nas gavetas, procurar nos arquivos, procurar nas revistas, folhear as revistas na ordem cronológica, para buscar o quê? Assuntos que acabou sendo destaque para a época, né? E nessa revista número 39, deixa eu ver aqui, ó, nós lançamos na página 8, deixa eu ver aqui se está marcando aqui, porque o que... Na página 8, não, né? Página 39, listão, aqui. Na página 8. Nós lançamos o quê? Um listão de peixes, que a gente chamou. Porque como eu comecei essa coisa de distribuição de revista, essa coisa de visitar as lojas ou visitar os principais lojistas que a gente tinha aqui regional, aqui na Grande São Paulo, aquela coisa toda, comecei a ter o apoio e vamos dizer, a boa amizade, vamos dizer, com os distribuidores, dos distribuidores da época, os atacadistas, aquela coisa. A gente fez uma lista com 87 peixes,
O número 87 eu não vou lembrar por que foi 87, mas os 87 peixes que eram mais comuns nas lojas de aquário. Tanto nas lojas como nas listas de fornecedores, aquela coisa toda. E nós fizemos uma tabelinha. Dá para ver aqui? Deixa eu mostrar. Uma tabelinha prática mesmo, aquilo que eu falei. A minha ideia sempre foi essa coisa de praticidade, realmente criar ações para ajudar o aquarista. E nessa tabela a gente colocou o nome popular do peixe, né, no caso, o comprimento máximo que ele podia atingir no aquário, se ele gostava, o pH da água que ele gostava, né, se era ácida, neutra ou alcalina, o comportamento, aí tinha uma legendinha, né, que se ele vivia bem em par, se ele vivia bem em grupos, se ele vivia bem em cardumes, se ele vive bem sozinho num aquário misto, se ele gosta de ficar no aquário só para ele. Tinha outro item que era hábito territorial, se ele pode atacar outros peixes, né? Se tem que ser um aquário exclusivo para apenas a espécie, né? Nós também colocamos a parte, uma coluninha de reprodução, se ele era ovíparo ou vivíparo, né? Ovíparo, que soltava ovos, se cuidava dos filhotes, então vamos dizer, ele é ovíparo, mas cuida dos filhotes. Ele é ovíparo, mas não cuida dos filhotes. Ele é vivíparo, então, vivíparo, né? Os peixinhos já nascem da barriguinha da mãe. E se ele come ou cutuca as plantas, também a gente fazia uma tabelinha para mostrar se o peixe era cutucador de planta ou não. Então, na época, puxa vida, agosto de 94, criamos essa tabela, depois mais para frente, quando chegar o momento eu vou falar, essa tabela de 87 passou para cento e poucos, depois passou praticamente para 800 peixes, porque aí o próprio IBAMA fez uma tabela de peixes permitidos, né, para coleta, para ornamentação. Então a gente agregou, anos depois, né, agregou essa nosso listão com, vamos dizer, colocando informações nos peixes que iam gradualmente aparecendo no mercado aquarístico. Mas esse listão de 87 peixes de água doce foi um marco na revista Aquarista Júnior e ajudou muita gente, porque inclusive tinha muito lojista que às vezes tirava um xerox, às vezes até um xerox ampliado, né, pregava assim na bateria dos aquários, na bateria de exposição dos peixes que eram para ser vendidos, né? Tudo para quê? Aquela coisa que a gente sempre pensava, o aquarista tem que ter um pontinho de partida. E o ponto de partida tem que tentar ser, claro, né? Um ponto de partida certeiro para colaborar com a vida aquarística do aquarista. Então, o que acontece? Isso em agosto de 94. Nessa mesma revista, eu queria mostrar também uma coisinha bacana, cara. Lembra que a gente estava falando, o Brasil começou a ter um progresso com essa coisa de estudos, de apresentações, de sistemas de filtragem, que alguns eram até observados fora do Brasil e que começaram a ser introduzidos no Brasil. Quando foi na revistinha número 39, nessa mesmo, né? Existia vamos dizer, um fornecedor, nem era de aquarismo, né? Era de filtragem para, como se diz, água, né? Essa coisa de água, vamos dizer, tratamento de água, essa coisa toda. Na época chamava Aquários Apollo, com 2 L's no caso, né? E o que acontece na época? Eles tinham uma apostila que eles mostravam o quê? Alguns produtos que eles tinham, vamos dizer, utilização, que eles utilizavam justamente para serem usados em filtragem, sistema de filtragem biológica chamado efeito dry wet, seco molhado, em que a água passa por um material filtrante, que a gente chama de seco, né, porque ela fica fora da água, passa só molhado, molha o material e depois cai na parte da filtragem wet, né, que seria a parte molhada, aí retorna para onde tem que retornar. E na época a gente fez uma matériazinha bacana, várias páginas, dá para perceber aqui, ó, que na época que ajudou principalmente, aqui tinha até um esqueminha, um desenho esquemático, dá para ver? Que ajudava o quê? Ajudava justamente, olha os tipos de material biológico que tinha, vamos dizer, bolinha, não era nem bolinhas, né? Porque depois veio os biobol, aquela coisa toda, mas no começo era assim, ó, tipo espiral, tá vendo aqui, ó? Que era justamente moradia para as bactérias dry, né? Que ficaria na parte dry do aquário. E nós colaboramos, então, a revista Aquarista Júnior colaborou com essa coisa de divulgação de alguns sistemas
de filtragem que foram surgindo no mercado e que acabou agregando, principalmente os aquaristas marinhos, que absorveram muitas das ideias, tudo, e que acabou colaborando de uma maneira forte essa coisa do desenvolvimento, do crescimento próprio do aquarismo marinho no Brasil, né? Tá legal? Outra coisa que eu queria falar, isso já foi em setembro de 94, como nós tínhamos carência de explicações sobre os produtos básicos do aquarismo, então nós tínhamos uma carência muito grande na época, né? Então nós lançamos um caderno de pesquisa. Aqui está o original dele, quer ver? Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver, ó. Caderno de pesquisa. Ele foi lançado em setembro de 94, que a gente chamou de PQ9. Guia de produtos, catálogo de produtos. O que acontece? Nós explicávamos no cadernão como que funcionavam os principais produtos básicos do aquarismo. Então, por exemplo, como funcionava uma bombinha de ar, como funcionava um aquecedor, para que servia um termostato, como que funcionava uma luminária, como que funcionava várias coisas a gente foi apresentando, né? Justamente porque nessa época, às vezes a pessoa podia ver o produto na loja, mas não tinha aquela informação, nem era lei ainda, essa coisa dos catálogos de produtos. Hoje em dia tem bula de remédio, ou catálogo de algum produtinho que você compra, que tem lá o folheto dentro, que tem toda uma explicação esmiuçada de cada produto. Antes era mais rústico, né? Às vezes o produto vinha numa caixinha e acabou. Então tinha aquela explicação verbal do lojista, aquele entendimento auditivo de momento, mas às vezes o aquarista acabava chegando em casa e acabava nem lembrando como que a pessoa explicou para ele, né? Então, na época, a gente ajudou, fazia... Esse daqui é original mesmo, tá? A gente simplesmente colocava uma capa plástica, né, na frente e atrás, colocava um espiral aqui para ligar as folhas, como se fosse um caderno de pesquisa mesmo. Isso foi o quê? Em setembro de 94. Até os dias de hoje, quem tiver interesse nessa coisa histórica, é só pedir que a gente tem disponível aqui. Então, a ideia foi justamente essa. Deu para entender? Aquarista júnior, aquarismo iniciante. Opa, vamos pensar em quê? Em tentar o quê? Fazer a vida do aquarista um pouquinho mais fácil, né? Tá legal? Então, setembro de 94, com muita alegria, realmente eu relembrei. Quando eu peguei isso, falei, puxa vida, como que a gente explicava? Por quê? Porque era rústico a informação, né? A informação realmente era, vamos dizer, estava engatinhando no Brasil, década de 80, que eu falei, finzinho dos 80, e 90 começamos a achar que esse tipo de iniciativa cultural ou técnica acabaria ajudando o pessoal e realmente acabou ajudando bacana. Só para finalizar o programinha de hoje, né, que é tudo hoje em dia mais dinâmico, mais rápido, em outubro de 94, um dos peixes que a gente mais admira, a gente lançou um guia prático. Você vê que nos programas anteriores estou falando dos lançamentos que a gente está fazendo, de guias práticos. Em outubro de 94, culminou com esse lançamento, ó, o guia prático do Neon. Neon, um peixinho muito admirado por todos os brasileiros, muito admirado e querido em todo o mundo. Foi a porta, vamos dizer, de admiração que todo o planeta teve pela Amazônia, peixe símbolo aí da Amazônia. E na época a gente achava que deveria fazer um livretinho, um guia prático, mostrando o que? As características do Neon, a facilidade talvez maior, ou mais fácil, né, vamos dizer, de cuidar talvez do neon negro, mas falando do neon cardinal, do neon comum, aquela coisa toda, né, o neon tetra, aquela coisa toda, justamente para quê? Dicas, informações, características, o que gostava, o que não gostava. Aquilo que eu falei, como eu tive a oportunidade de conviver com muitos peixes esses anos todos, a gente achou na época, até hoje disponível, o guia prático, né, fazer um guia prático específico do neon e para o neon, entendeu? Então, o programinha de hoje justamente era esse. Programa número 47, perdi até o folhetinho. Bom, programa número 47, estamos encerrando, tá? Eu queria desejar aí uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, porque está sendo sensacional puxar essas lembranças, essa memória, essas coisas que foram acontecendo na história para contar a história da revista, é claro, né? Mas justamente contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos sob o olhar, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior quis
e conseguiu colaborar, tá legal? Bye, bye, tchau, muito obrigado e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.